são da Deloitte e eles são focados em transformação digital. Nós vamos ter a Carolina Iacomiso e a Lúcia Pombal, que elas vão estar focadas mais na transformação digital em finanças, e também o Luiz Barosa, que vai falar da transformação digital no mundo de recursos humanos. Sejam bem-vindos. E também quero agradecer aos nossos patrocinadores por este evento e mais um evento do IBEF Mulher, para Deloitte, Finoc Ustra, Lemos Advocacia para Negócios e PwC. E quero convidar agora também a Cristiane, que vai falar um pouco mais para vocês sobre o IBEF Mulher. Obrigada e quero deixar para esse começo, como eu sempre faço, uma frase que tem muito a ver com o nosso tema, que quem comentou essa frase é o CEO da Latam, da Renault, que fala o seguinte sobre a transformação digital: escolher, acreditar e avançar, que é o que provavelmente nós vamos estar vendo hoje. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Meu nome é Cristiane, e junto com a Gislaine, nós temos a coordenação, nós somos facilitadoras do grupo do IBEF Mulher. O IBEF, ele tem muitos comitês. Nós temos o comitê do IBEF Jovem, o IBEF Agro, nós temos o de empresas familiares, temos o de comércio exterior, de compliance, tributário, e entre eles nós temos também o do IBEF Mulher. Esse é um evento idealizado pelo IBEF Mulher e foi aberto para todo o IBEF e também para todo o mercado, de uma forma geral, né, para que todos possam participar. Muitos eventos acontecem assim também, alguns são mais fechados, e o IBEF Mulher, ele retomou agora, né, em meio à pandemia, está totalmente online, mas nós estamos com uma agenda fantástica aí, já um planejamento para esse ano. Se por acaso tiver alguém aqui interessado em saber mais para poder se associar ao IBEF, ou mesmo fazer parte de um desses comitês, ou do IBEF Mulher, seja bem-vindo, tanto eu, Flávio, a Gi, a Bárbara, todos nós estamos à disposição de vocês também, para que vocês possam fazer parte desse grupo maravilhoso que é o IBEF, tá? É muito rico, é uma excelente troca de networking, tenho certeza, e a gente aprofunda muitos conhecimentos aqui também. E falando um pouquinho em conhecimento, né, nós temos a honra hoje, né, de receber aqui com a gente esse time da Deloitte, que foi difícil conseguir agenda com elas, são pessoas bárbaras aí que a gente tem a informação do mercado, e eu acredito que vai poder contribuir muito aí com o nosso dia, nosso conhecimento. No finalzinho do evento, vocês podem deixar registrado as perguntas de vocês, por favor, deixem registrados, a gente vai poder também interagir logo no final, tá? E deste evento. Então, agradeço muito e passo a palavra para Caroline, Lúcia e Luiz Fernando também. Obrigada, Cristiane. Vocês me ouvem bem? Sim. Pessoal, bom dia. Estou vendo que o pessoal está se juntando a nós aqui aos pouquinhos. Primeiro, queria agradecer o convite aí para poder participar aqui junto ao IBEF Mulher. Foi bastante desafiador a gente conciliar as agendas, mas eu acho que a gente preparou um conteúdo bastante interessante aqui para discutir com vocês. Só dando um pouquinho do meu contexto e da minha experiência, né? Eu sou sócia da área de consultoria da Deloitte, focada numa área que a gente chama de Finance and Enterprise Performance, que basicamente visa trazer soluções para os CFOs e executivos de finanças de uma maneira geral, sempre olhando para o aspecto da transformação, reestruturação da área de finanças, incorporação de novas tecnologias para a área de finanças. Então, a minha experiência é muito pautada em projetos de transformação, e é isso que a gente vai comentar um pouquinho aqui hoje, principalmente focando na questão da transformação digital, né, que a gente tem ouvido muito. Com isso, passo aí para a Lúcia também se apresentar rapidamente.
Claro, bom dia. Bom, meu nome é Lúcia, trabalho na área de finanças junto com a Caroline já há alguns anos, né, aqui na Deloitte. Tenho trabalhado muito com projetos de preparação das organizações para a implementação de sistemas com foco em transformação financeira. Acredito que esse nosso bate-papo hoje vai ser bem interessante, a gente vai trazer bons insights para vocês e a gente conta aí com o apoio e com os esclarecimentos. A gente está à vontade aqui para responder o que for necessário. Tá bom? Obrigada. Bom dia a todos, a todas. Meu nome é Luiz Barosa, eu sou sócio da área de capital humano da Deloitte. Venho trabalhando com temas relacionados ao que a gente chama comumente de futuro do trabalho. É um pouquinho do conteúdo que a gente vai trazer aqui para vocês, né? Certamente, já estamos vivendo uma nova revolução do trabalho em si, em relação à força de trabalho, onde o trabalho é realizado, e vamos poder debater um pouquinho com vocês esse tema. Legal. Obrigada aí, Lu. Bom, pessoal, eu vou começar a pedir um apoio aqui da Vivian. Eu estou vendo que a gente tem já um bom público. Para a gente aquecer a nossa conversa, pedir para vocês interagirem com a gente através desse QR Code. Então, vocês podem apontar aí a câmera do celular para esse código. Ele vai abrir uma pesquisa, né, que vai permitir que vocês respondam o que digital significa para a área de finanças. E aí nem precisa elaborar muito, né? Só coloquem ali a primeira expressão ou a primeira ideia que vem na cabeça de vocês. A gente vai fazer um debate aqui sobre os pontos que aparecerem. E com isso vou pedir ajuda aqui para a Vivian para nos ajudar com trivia. Se vocês não tiverem com o celular fácil, vocês podem também utilizar o próprio link, né, que estava lá na apresentação, que é o www.menti.com, MENTI, e o código 3528. Eu vou colocar isso aqui no chat para facilitar. Tá aqui em cima, Carol. Tá aqui em cima na projeção da Vivian. Verdade. Já tá aqui em cima. Ah, Vocês já tá vendo, né? Tá ali em cima. Tá. Ó, algumas palavrinhas já estão surgindo aqui, Carol. Bacana. Revolução, acho que nem combinamos, mas é um tema que a gente vai tocar logo no início. Tecnologia, bacana. Novas formas de trabalhar, perfeito. Acho que é o ponto que o Barosa vai explorar bastante aí com a gente. Futuro do trabalho, revolução, mudança, rapidez, redução de burocracia, com certeza. Acho que é um dos grandes. Mas aí, realmente, tecnologia, vocês veem o tamanho da palavra, quantas vezes ela é mencionada, tecnologia sempre despontando aí na frente. Acho que esse é um dos pontos. Inovação, um dos pontos que a gente quer tocar, que a tecnologia ela tem que ser um habilitador, né? Ela não pode ser o objetivo final. E aí, é um pouco disso que a gente vai trocar de ideias aqui. Agilidade, precisão, muito bacana. Precisão é um negócio que a gente também vai mencionar. Acho que já deu para a gente aquecer aqui. Obrigada, Vivian. Muito legal essa interação, pessoal. E aí, com isso, vou começar aqui falando um pouquinho do conceito do que é digital para Deloitte, principalmente aqui aplicado na área de finanças, né? A gente sabe, tem se ouvido falar muito de digital, acho que nos últimos 10 anos, mas nesse último 1 ano e meio, 2 anos, e principalmente nesse modelo virtual que a gente se encontra, algumas empresas foram muito felizes aí nessa transformação do modelo de trabalho para o modelo digital, né? Não só na forma de organizar seus colaboradores, mas também de organizar o modelo de negócio, né? Então, a gente sabe, dentro aí das grandes revoluções que a gente viveu após a primeira revolução, com a questão da criação da máquina a vapor, e o conceito de energia elétrica para a indústria têxtil, a segunda revolução que a gente já viu muito forte ali, quem estudou administração
com os conceitos do Fordismo, né, a questão do Ford T. E a terceira revolução que a gente vive, né, agora, eu acho que é uma mudança de paradigma, uma mudança de mindset. Então, digital não é simplesmente incorporar tecnologias e naturalmente achar que a minha empresa agora passa a ser digital porque eu tenho um novo RP ou um novo software me apoiando para alguma tarefa específica. Eu acho que ela é uma forma de pensar, né, e de tomar decisões, então, tomadas de decisões cada vez mais rápidas, com uma vontade aí de aprender ao longo da jornada, né? E não ter um protótipo ou um planejamento de um projeto perfeito antes de colocar aquilo em mão. Acho que a mudança, ela tem que ser constante e, com isso, a gente tem que arriscar, né, e acelerar. E aí a gente acompanha aí muitos clientes que estão em estágios diferentes dessa jornada, acho que alguns mais avançados do que outros, a gente vai comentar um pouquinho dos estágios de maturidade, mas dar o primeiro passo eu acho que é o principal, né? Estar aberto aí a ouvir e aprender e a errar, né? Começar pequeno. Então, a gente sempre fala, o digital requer que você comece pequeno e pense grande. Então, acho que a ideia, a dica aí, se é que a gente consegue dar uma dica, seria essa. E acho que uma coisa... Vai lá, Lu, pode falar. Um ponto que a gente sempre fala, se cair, levante e comece, né? E retome. Né? Não dá para a gente ficar olhando muito para o passado, né? Para ficar buscando ali os pontos de... Não, levante-se e comece um novo trajeto, né? Acho que isso é fundamental também destacar aqui. Exatamente. E aí, quando a gente traz essa realidade, né, de transformação e revolução para o mundo de finanças, o que a gente vê? Que a área de finanças tem mudado cada vez mais o seu papel e passando a ser mais protagonista, né? Então, realmente um parceiro da área de negócio, parceiro das áreas de operação e das áreas comerciais, que permite com que essas áreas que são ali o core ou o front office da empresa tenham dados e geração de insights a partir desses dados cada vez mais acuradas. Então, o papel do CFO, ele vem mudando. Na maioria das organizações, a gente vê o CFO como um braço direito do CEO, né? Muito forte. E a visibilidade, a projeção de dados, a modelagem de cenários, principalmente aí diante dessas disrupções que a gente vem vivendo, que estavam totalmente fora do nosso controle, se tornam muito importantes, né? Então, os CFOs geralmente nos procuram para trazer aí alguns desafios operacionais, estratégicos e por onde começar, né? Então, a ideia, eu acho que é sempre entender o estágio em que a empresa se encontra e começar pequeno, mas sempre tendo como goal final o conceito que a gente chama de digital finance. Então, vocês vão ver que a gente delimita, ou até para servir como uma ilustração, traz aí 3 etapas, né? Uma primeira etapa, que é uma etapa mais fundamental ou de base, de criação de base operacional. Uma segunda etapa, onde a gente já vê uma transformação do papel da área de finanças para um parceiro de negócio, efetivamente, e um modelo mais, eu diria, e arrisco a dizer aqui que no Brasil ele ainda é aspiracional, que é essa exponenciação, onde eu tenho dados, algoritmos, tecnologias com muita precisão e agilidade, com mínimo de intervenção humana. Isso significa que eu vou perder todo o papel de uma área de finanças? As pessoas vão ficar sem atividades? Não, significa que a gente vai ter realmente um foco muito maior dessas pessoas na geração de insights, na previsibilidade, na predição, do que só olhando realmente para fatos que já aconteceram, fatos já que passaram, né? Então, vamos avançar um pouquinho, por favor, Lu?
pedir aqui para a gente imaginar, eu acho até bem ilustrativo esse slide, pensando em como será um dia típico na vida de um CFO. 2025, acho que a gente começou a ilustrar esses cenários aí já uns 2 anos atrás, e 2025 está chegando, né? E aí a gente vê que algumas dessas tendências ou práticas que vocês vão ver aí na linha do tempo desse dia na vida do CFO, elas começam a virar realidade. Então, imaginem-se, né? Você como CFO, como executivo de finanças, eu estou saindo da minha casa, agora a gente não necessariamente nem precisa sair de casa para ir para o escritório, mas imaginando que você vai ter um carro autônomo, então você não tem o problema de se distrair enquanto você olha seus e-mails que estão projetados num dashboard, no para-brisa do seu carro. E aí, nesse caminho, você, através de uma ativação por voz, solicita uma tabela ou um dash para você visualizar, seja no tablet, seja no próprio carro, seja no seu computador, uma visão real do dia de hoje, de como está a previsão de fechamento, né? E aí você solicita para o seu time realizar os apontamentos finais, para você trazer uma visão mais ou menos à 1h para a diretoria do que é o plano D, não é nem D mais um, né? Naquele dia, D. E a gente sabe que essa é uma das grandes dores da área de finanças. Eu preciso esperar mais 7 dias para as minhas bases se conectarem, integrarem, todas as conciliações serem feitas. Imaginem que vocês não vão precisar esperar tudo isso e que você não precisa solicitar esse relatório para ninguém. Você consegue atualizar e baixar isso através de um portal autosserviço. Seria muito produtivo, principalmente para as áreas comerciais, né? E aí, às 15h, o CFO comunica todas as ações que ele delimitou ou desenvolveu em cima desse plano, ou seja, 15h, você já teve a visibilidade do estado atual, já conversou com o seu time e já desenvolveu um plano de ação. Isso em um dia, né? Então, imagine o quanto tempo a gente não libera para questões realmente estratégicas de reinvenção e de como apoiar aí as áreas críticas de negócio. E aí, acho que esse call-out que a gente tem embaixo, muitas dessas tecnologias, elas já estão disponíveis hoje, elas já existem. Talvez de uma maneira ainda muito pulverizada, né, muito dispersa, mas isso é uma realidade que a gente acredita, sim, que pode ser possível até 2025, que já está aí, né? Então, avançando um pouquinho, a gente traz aí grandes tendências ou insights. A Deloitte tem uma pesquisa global com CFOs que ela realiza a cada 2 anos, se não me engano. E aí aqui a gente tem algumas observações que a gente enxerga com bastante consistência aí ao longo dos anos. Então, uma prioridade muito forte em automação. Não diria que todo mundo já entendeu o potencial de automação. Eu acho que tem muitas coisas que ainda podem ser melhoradas, principalmente no conceito de automatizar processos. Eu trabalho bastante com centros de serviços compartilhados e acho que o erro aí que as empresas acabam cometendo, elas querem automatizar um processo sem revê-lo de ponta a ponta. E aí eu acabo automatizando talvez uma tarefa que nem faça sentido ou que ela esteja tapando algum outro buraco que não é a causa raiz da ineficiência daquele processo. Então, a gente vê que até os ganhos de redução de tempo ou de headcounts decorrentes de uma automação, eles são muito tímidos ainda, porque eles não são aplicados nessa cadeia como um todo. As áreas de finanças também têm trazido um investimento muito forte em analytics. Então, estruturação de dados, criação de algoritmos, visualizadores e até ferramentas cognitivas,
quando eu digo cognitivas, elas vão aprendendo com o aumento do volume de informações que passam por determinados sistemas, ela vai delimitando e aprendendo o comportamento, né, do que esses dados representam. Então, até para dar um exemplo, a gente estava discutindo com uma empresa do setor de agronegócio recentemente, como criar um score de crédito para os clientes. Ela tinha uma demanda de análise de crédito muito grande, um volume muito alto, e toda a documentação que precisa ser recebida, análise de balanço, muitas vezes isso é manual. Essa empresa queria pensar fora da caixa e pensar realmente através de algoritmos, através de indicadores-chave e mais reduzidos, até para não tornar o processo de adesão dos clientes ou o processo de obtenção de novos clientes muito burocrático. Né? A gente viu ali redução de burocracia como um objetivo de transformação. Acho que esse é um exemplo. Acho que entender o impacto do digital e aí o que isso significa em termos de talentos, né? O que eu tenho que fazer, qual é a mudança do perfil do profissional que eu tenho que contratar. Então, o Barosa vai comentar mais a fundo sobre isso, mas a gente tem ouvido muito falar de áreas de finanças que não estão buscando mais necessariamente pessoas formadas em contábeis, em economia, em administração. Eu vou buscar cientistas de dados, engenheiros de dados, estatísticos, né? Porque a área de finanças vai precisar, de fato, se reinventar. Avançando um pouquinho, a gente tem uma curva, e é onde vocês enxergam aqueles 3 estágios que eu comentei, onde as organizações partem de uma base mais, eu diria, robusta, muito com um operacional delimitado. Né? Então, eu tenho uma questão mais, eu diria, uma área de finanças mais tradicional, mais com uma visão exclusivamente contábil e não necessariamente com a melhor organização de pessoas, ou seja, você tem ainda áreas de finanças descentralizadas nas plantas, nas unidades de negócio, nas lojas, para quem trabalha com varejo, sistemas muitas vezes não padrões, então não seria surpresa para nós. Hoje a gente tem alguns clientes com algumas instâncias e alguns RPs diferentes rodando embaixo de uma organização, processos extremamente manuais. E tudo bem, assim, eu diria que a maior parte das organizações ainda está tentando fazer o shift desse primeiro estágio, que é o fundamental, para um modelo onde finanças vai se tornar, de fato, mais parceiro do negócio. Né? Então, aí você busca uma integração maior desses sistemas, simplificação e redução de passos em processos cada vez mais lean, utilização de ferramentas aí de reconhecimento de caracteres óticos, que é muito utilizado principalmente para o processo de entrada de nota fiscal, leitura de contratos, gestão de pedidos, né? Ferramentas de orquestração de workflow, então, de processos, é o que a gente chama de BPM. Eu acho que tem conceitos aí muito interessantes sendo desenvolvidos. E aí, quando as empresas chegam nesse estágio, esse segundo pulo para o terceiro estágio de maturidade é o mais desafiador, porque ele é onde você tem uma ruptura de fato maior do mindset, onde você solicita um reporte para a área de finanças, onde você deixa basicamente o fechamento do mês passado para a área de finanças, mas você não conta com nenhum apoio de finanças para entender como vai ser o meu trimestre ou o que eu preciso fazer para o meu forecast não ter um ajuste muito grande. E aí o que muda, né, para esse estágio? A gente vê uma adesão massiva de computação cognitiva, migração para nuvem, onde você torna os seus sistemas mais leves e mais fáceis de você plugar e desplugar novas tecnologias de planejamento, de conciliação, que a gente tem visto.
o tempo real, né, a visibilidade em tempo real, que eu acho que é um dos grandes desafios da área de finanças, ele já acontece naturalmente. Então, aquele cenário do CFO pedindo o relatório do dia já acontece nesse estágio, e muita utilização de blockchain e outras ferramentas disruptivas, como process mining, que a gente tem visto bastante nas organizações, que é você entender todo o seu fluxo de processos através de um conceito que a gente chama de digital footprint, ou pegada digital. Então, qual é a ideia? Tudo aquilo que acontece num RP, num sistema, e que tem um registro de um usuário, de um stamp, um selo, né, de horário e data com que aquela atividade foi realizada, você consegue fazer todo o rastreamento dessa cadeia sem ter necessariamente que entrevistar todo mundo que participa do processo e entender desvios. Então, eu acho que é utilizar a tecnologia a nosso favor aqui para conseguir atingir esse estágio do touchless ou do digital finance, que é cada vez menos utilização de papéis, cada vez menos necessidade de ligar para fulano para pedir um dado, e acho que muito focado em algoritmos, né? Até para dar um exemplo, tem uma empresa aí do setor de tecnologia que todos nós utilizamos todos os dias, eu tenho certeza, os sistemas e os programas desenvolvidos por essa empresa, e eles não têm mais intervenção humana nenhuma no processo de forecast deles. Tudo isso acontece por algoritmos, e algoritmos que foram criados por cientistas e engenheiros de dados. Então, acho que esse é um exemplo prático, né, do que acontece realmente na vida real. Então, é possível, não é a maioria das organizações brasileiras, acho que globais, mas principalmente brasileiras, que estão aí nesse estágio. Eu adoraria ouvir aqui do público se vocês tiverem algum exemplo ou quiserem também trazer exemplos do dia a dia aí de vocês. E aí, com isso, queria passar para a Lúcia, que vai falar um pouquinho mais de algumas tendências aí e de como explorar ou como ser digital. Obrigada, Carol. Então, acho que um ponto aqui importante a ser destacado foi algo que a Carol já começou a introduzir, que trata-se agora do momento de ser digital e não do digital, e não só fazer o digital, né? Que é implementar ferramentas. A gente está trabalhando num outro momento, né? Que é o ser. E aí a gente observa aqui um pouco da trajetória de como as organizações vêm se comportando até chegar a esse movimento, a esse momento do ser, né? Então, tem 4 grandes fases, né? A primeira, né, de explorar, né? E aqui as empresas, a grande maioria, né, alavanca as tecnologias existentes para utilizar, para automatizar as funções de hoje, não pensando numa expansão, tá? O segundo timing, o segundo momento é o fazer, é aqui onde estão todas. A grande maioria está aqui. Elas estão até alavancando as tecnologias, mas para quê? Para expandir as suas funções, o que é positivo. Mas aqui não está se pensando ainda num novo modelo operacional. E mais à frente eu vou explicar para vocês o porquê da gente começar a pensar no todo e não só nas tecnologias. A gente vem com um terceiro, tá? Que é o tornar-se. Aqui o tornar-se já continua se alavancando tecnologias, continua se expandindo as funções, mas aqui com o papel de já começar a mudar o modelo operacional, mudar esse modelo de negócio. E aí é onde a área de finanças começa a apresentar um papel muito mais protagonizador, né, junto à organização, trazendo os insights, né, para uma tomada de decisão mais clara. E a gente chega, então, no último estágio do ser. Aqui, as organizações que chegaram aqui, né, elas já estão aqui já há algum tempo, elas já amadureceram todo esse processo, e tem algumas outras que já entram nesse modelo. Elas já vêm para o mundo nesse modelo. Né? Aqui a gente tem até algumas organizações, muitas startups e muitos modelos já digitais e implementados. Então, já são modelos de negócio, onde a área de finanças, né, ela está... É muito mais do que protagonizar, né? As suas informações, elas
elas se conjuntam tanto com as outras áreas dentro da organização, que são clientes, que o processo, né, de tomada de decisão caminha de forma muito fluente, sabe? Então, acho que aqui é importante destacar isso. As 4 grandes fases e até chegar ao ser, tem todo esse processo de maturidade. Bom, e aí, para chegar, então, nesse bi-digital, né? Isso aqui também veio por conta de um estudo da Deloitte mesmo, que a Carol mencionou um tempinho atrás, né? Onde a gente observa que existem algumas tendências, né, que vão se tornar cada vez mais fortes, e como a Carol falou ali, até 25, é bem isso mesmo, é de agora até 2025, elas vão estar muito fortes. Algumas dessas vocês já veem hoje, tá? E acho que é muito também por conta desse momento que a gente está vivendo. E aí, aqui, o que eu quero destacar é que não se trata, o ser digital, não se trata apenas de implementar tecnologias, não se trata apenas de fazer, trata-se de toda uma mudança cultural, de força de trabalho, né? Que o Luiz Barosa vai falar daqui a pouco, fala-se de modelo operacional. Então, tem toda uma mudança, é um conjunto, né? Que precisa como a gente reforça que é uma nova forma de pensar, não só de fazer, mas de pensar. E aí, alguns aspectos que a gente destaca aqui, começando aqui no sentido anti-horário, aqui, falando um pouquinho sobre fábrica de finanças, né? A gente observa que os processos, as transações, sejam dos processos P2P, né, Procure to Pay, Order to Cash, né, esses processos estão cada vez mais automatizados, estão cada vez mais transacionais. E para que isso seja viável, para que isso torne-se factível dentro da organização, os ERPs, que aí é o segundo tópico que a gente está aqui, né? Os sistemas financeiros que vão suportar, precisam não somente suportar, mas eles precisam estar numa característica de não só evolutivo, mas de... nossa, até perdi a palavra agora, né? De ampliar, ele estar preparado para eu ir colocando nele outros serviços, outras business units, né? Então, é um modelo que tem que estar alavancado e preparado para esse crescimento que vai ser cada vez mais exponencial, tá? Nesse tópico aqui, os grandes fornecedores aqui de ERP vêm se preparando e tenho certeza que vocês já vêm ouvindo muito a respeito disso, né? Principalmente na migração para cloud, migração para nuvem, né? Uma base única de verdade, né? De informações para amadurecer o modelo de finanças. Então, acho que é importante aqui destacar um ERP, né? Que me permita ir acoplando esse crescimento da organização para evitar alguns pontos que a grande maioria das empresas faz, né? Que é aqueles puxadinhos, que acontece muito, né? À medida que vai se crescendo. A Gislaine até ali, que é uma verdade, né, Gislaine? São os puxadinhos ou as constantes migrações, né? Então, ele tem que estar realmente preparado para estar acoplando tudo isso, tá? Bom, nesse quesito, Carol já falou bastante, né? Os ciclos financeiros. As finanças, sim, vão estar em tempo real. Os processos cada vez mais automatizados e em tempo real. E aí, um conceito aqui que acaba sendo muito quebrado é que, no passado, algumas empresas no presente ainda, né? Os relatórios periódicos, eles direcionavam muito a tomada de decisão, né? E o relatório periódico, os relatórios são meios, né? Então, a gente tem que começar a observar isso de uma forma um pouco diferente, né? Que é esses processos automatizados, com geração de insights e dados em tempo real, trazendo esse processo de decisão em tempo real, que foi o que a Carol colocou lá atrás, quando ela explicou a vida de um CFO, né? Daqui a 2, 3 anos. A gente colocou 25, mas a gente sabe que isso já está chegando, né? Que isso vai ser em tempo real. Então, esses relatórios periódicos, eles cada vez mais, no formato de relatório periódico, né? Cada vez mais deixam de se tornar relevantes, né? Por conta dessa questão da geração de insights em tempo real. E aí a Carol também trouxe já a questão do self-service ali atrás, né? Porque como a informação está muito disponível e é em tempo real, o autosserviço, o autoatendimento das outras áreas da organização é muito mais instantâneo, né? Então,
as áreas financeiras vão precisar cada vez mais trabalhar, e eu acho que é importante aqui destacar é que isso pode, de uma forma positiva, empurrar o crescimento das outras áreas, né? Porque as outras áreas vão começar a observar essa informação totalmente disponível ali, que eu preciso consultar. Então, eu, como área cliente dentro da organização, também preciso saber, da forma mais rápida, como usar essa informação para o meu proveito, né? Ou para o negócio da organização. Então, acho que isso é muito interessante a gente ver essa área de finanças com um papel tão protagonizador que vai empurrando toda uma organização para frente, tá? Bom, já que toda a organização vai começar a demandar cada vez mais, os dados só aumentam. A demanda da área de finanças vai aumentar, as áreas vão começar a pedir mais, então a necessidade aqui por organização, né, é cada vez mais forte, né, não só para a área de finanças, mas, de novo, está empurrando de forma positiva para toda a organização. E aí, como eu falei, o papel de finanças, né, o volume de informação aumenta, mas acho que já está mais do que claro aqui esse papel protagonizador dela, né, movimentando aí toda uma organização. E se ela tem esse papel, é claro que a força de trabalho vai precisar, sim, vai precisar ser desafiada, né? E aí o que a Carol colocou ali alguns minutos atrás, nós não estamos falando só de contabilidade, só de economia, só de administração. Estamos falando de um instinto até mais criativo. Estamos falando de profissionais que vão precisar cada vez mais fazer correlações. Correlações entre uma precificação, um modelo de custeio, uma provisão. Como é que eu vou fazer essas correlações? E trazer o melhor insight, a melhor informação para a área. E mais, como essa força de trabalho dentro da área de finanças conseguir comunicar isso de uma forma clara, porque não adianta ter informação e não conseguir comunicar também de uma forma objetiva e transparente. Mais um skill aí precisando ser desenvolvido. E, enfim, tudo isso dentro do grande modelo operacional, né, que aí, né, trazendo robôs e algoritmos, esse modelo operacional da organização vai começando a se reorganizar, tá? Em termos de ciclos, de nichos, de centralização, de descentralização, tudo isso vai se ajustando. Bom, e aí, como eu estava colocando antes, né, de novo, eu vou sempre reforçar essa questão do ser digital, be digital e não fazer digital, né? É claro que para, então, ser o digital, eu vou precisar de tecnologias, mas elas fazendo parte de um conjunto orquestrado. Por quê? Porque essas tecnologias, fazer parte de um conjunto orquestrado de todas as soluções, claro, organizadas dentro de um modelo operacional. Mas o que eu quero dizer aqui é que, então, por conta dessa organização, as tecnologias elas passam a vir com os papéis bem claramente definidos e com objetivos de atuação bem definidos. Até, digamos assim, um objetivo granular mesmo, né? Então, eu vou vir com soluções, por exemplo, para analisar uma determinada precificação, por exemplo, não sei, de uma geografia específica, num canal digital específico, e a gente vai avaliar isso é válido para essa organização? E qual o impacto que isso traz para a área, para a organização, em termos de negócio, em termos de estratégia? Então, o que eu quero dizer nós temos tecnologias, aqui são diversas, com objetivos previamente definidos, mas todas elas organizadas dentro de um modelo operacional organizado. Então, aqui, como vocês conseguem observar aqui, a gente tem algumas etapas da cadeia de valor. Por exemplo, dentro de finanças operacionais, o Order to Cash, né? E aqui a gente tem alguns sistemas, assim como no Procure to Pay, né? O Ariba, muito utilizado aí. Aí a gente tem o Record to Report, a gente tem o Financial Planning Analysis, e aqui Adaptive, Anaplan, apoiando muito nesse processo de orçamentação e forecasting, e o Tax and Treasury. E algumas outras soluções cross, todas elas. A primeira, né, que aqui sendo muito suportado pelo RPA, né, como a Carol comentou aqui na parte de mineração de processos, né, a própria ferramenta Celonis, né, que ajuda muito a partir de uma visão de qual é o meu processo feliz, né, o meu processo direitinho, end-to-end. E aí eu comparo com o processo que está rodando agora. E eu vejo o gap de uma forma muito clara e transparente.
E aí eu tenho outras ferramentas também, cross, como ferramentas também de RPA e de visualização, que a Carol também falou ali atrás, para trazer... A gente está falando de tempo real, né? Então, a gente precisa de uma visualização rápida e clara. E, por fim, dando suporte a tudo isso, né? Também aí tem ferramentas cognitivas, né? Cloud, né? Em nuvem. E aí a gente tem algumas aí de SAP S/4HANA, né? Fazendo toda uma integração de todas essas ferramentas também para poder gerar dados, assim como outras, né? Do Oracle também. Então, acho que isso é importante destacar. Acho que aqui, mais uma vez falando, né? O que eu quero reforçar aqui a gente tem as tecnologias, elas têm os seus objetivos, propósitos, mas não adianta de nada eu tê-las se eu não conseguir pensar, organizar, né, de forma a conseguir agir de uma forma digital, sendo digital. E aí, para eu poder suportar isso, aí eu vou chamar o Luiz Barroso aqui, né, que vai falar um pouquinho sobre como essas tecnologias, então, impactam aí essa força de trabalho, né, para conseguir dar esse passo para frente. Exatamente, obrigado, Lúcia. Bom, eu queria começar com vocês trazendo uma reflexão sobre o que a gente vem chamando de futuro do trabalho. E que, na verdade, não é mais futuro, né? Na verdade, é uma realidade. Mas como a gente chegou nesse ponto? Obviamente, as pessoas hoje, né, foram impostas, até pelo momento da pandemia, a caminhar fortemente em um dos vetores do que a gente chama de futuro do trabalho, né? Vocês podem ver na figura aí, o futuro do trabalho tem três grandes variáveis ou vetores, né? O que é feito, quem faz esse trabalho e onde esse trabalho é feito. Né? A figura ela é muito bem, né? Ela representa muito bem a nossa realidade, porque se vocês observarem no triângulo verde, né? O aspiracional, né? Onde gostaríamos de chegar, e no triângulo azul, o triângulo interno, é onde a gente está hoje em dia. Então vocês podem ver que a questão do onde o trabalho é realizado, ela caminhou muito. Por uma realidade imposta forçosamente pela pandemia, mas temos muito a explorar. Mas como é que a gente chegou aqui nesse ponto que a gente está hoje, né? Eu diria para vocês que algumas forças disruptivas nos levaram a essa realidade do futuro do trabalho, né? Começamos a falar desse tema há 5, 6 anos atrás, né? Algumas previsões aí catastróficas, né? Diziam que os empregos iriam sumir, iriam ser substituídos, né? Teríamos uma crise de emprego, né? Outras já apontando, e aí um pouco da linha que a Deloitte traz sobre o tema, que era uma jornada de transformação. Mas o que levou a gente foram algumas forças, né? Então, acho que Carol e Lúcia já passaram por algumas. Primeiro, a tecnologia, obviamente, né? Tecnologias 24/7, a tecnologia invadiu nossas vidas. Hoje, a nossa vida é tecnológica. Nós carregamos um computador nos nossos bolsos chamado smartphone, né? Que nos ajuda, cheio de tecnologias, né? Realidade virtual, tecnologias inteligentes, né? Processamento de linguagem natural e por aí vai, né? O outro fator que está nos levando a essa transformação é a questão dos dados, né? Então, Lúcia falou bastante dos dados, os dados estão aí disponíveis. Hoje nós temos uma massa de dados praticamente infinita para a geração de insights, ainda pouco aproveitada. As novas tecnologias, como inteligência artificial, computação cognitiva, o próprio RPA, a robótica em si, né? Tudo isso está transformando o trabalho em si. E daí a outra força é que esses empregos estão vulneráveis, né? Mas não no sentido de substituição pura e simples de emprego por tecnologia. O que a gente viu, uma pesquisa mais recente da Deloitte, aponta que praticamente 10% daquela amostra que respondeu à pesquisa está com esse mindset de substituir um FTE, um headcount, por uma tecnologia em si. A maior parte das empresas está caminhando por um processo de transformação, por um processo de criação de sinergias entre tecnologia e pessoas. A gente tem outras forças relacionadas à própria mudança demográfica do mundo, né? Hoje nós temos algumas gerações trabalhando no mesmo ambiente de trabalho, né? A geração Z está entrando no mercado de trabalho, né? Os nascidos após 2000, né?
ela traz, assim como a geração Millennials ou geração Y, ela vai trazer novos paradigmas para o ambiente de trabalho, ela vai trazer novos anseios, ela vai trazer um novo mindset, né? E também a questão da longevidade. Nós estamos falando hoje de pessoas vivendo muito bem até 100 anos, estando aptos para trabalhar até os seus 80 e poucos anos. As suas carreiras vão ser de 60 anos, né? E, em contrapartida, o que a gente vê é a longevidade de algumas habilidades e competências cada vez mais curta, né? Então, existem estudos que falam que o tempo médio de uma habilidade hoje é de 4 anos e meio. E que as pessoas, no mínimo, a cada 5 anos mudam a sua função. Ou mudam o que estão fazendo em si, ou mudam de área dentro de uma organização, ou mesmo de organização. Então, como é que funciona essa equação? Que as pessoas vão ficar trabalhando 60 anos, mas vão ter que reaprender o que fazem praticamente a cada 5 anos. Né? Quantas carreiras a gente vai ter ao longo da vida? 2, 3, 4, né? E aí, a outra força, e um pouco do que a gente vai falar, é uma força de trabalho alternativa. Os modelos de emprego, né, dos profissionais transitando na sua folha de pagamento estão em plena transformação. Eu vi no chat aí alguém falando de outsourcing, né? Faz parte da força de trabalho alternativa, né? Uma força de trabalho mais especializada e eficiente naquilo que faz. Então, o que é feito? Estamos vivendo essa revolução. A gente vem se questionando, né? O trabalho que estamos fazendo hoje é o que deveria ser feito? Essa vai ser a grande revolução das organizações nos próximos 5 anos. Rever o que está sendo feito. Quem faz esse trabalho? É o meu profissional aqui da minha organização? Eu tenho especialistas fora da minha organização que podem me ajudar? Eu tenho uma força de trabalho mais inteligente? Eu tenho a tecnologia? A tecnologia faz parte dessa força de trabalho, né? E onde esse trabalho é realizado? O trabalho remoto hoje é uma realidade, ele nos provou, foi como arrancar um band-aid, né, para algumas organizações, eram extremamente conservadoras sobre o tema, né? Temos clientes aí que nós ajudamos a implantar os seus modelos de trabalho remoto, que do dia para a noite, né, se viram obrigados a colocar 7 mil colaboradores no trabalho remoto, as pessoas carregando seus desktops para casa, botando em cima da mesa da sala. Apesar disso, as pessoas se adaptaram, aprenderam que é possível colaborar, aprenderam a trabalhar nesse modelo. Ainda há muito que se explorar, né? Se a gente para pensar, o trabalho remoto possibilita eu contar com uma pessoa, com o maior especialista no tema, onde quer que ele esteja, em qualquer momento. Então, essas 3 dimensões ainda vão se expandir muito. Pode ir para o próximo, por favor, Vivian. Tá? E aí, falando um pouco mais especificamente sobre força de trabalho, né? Vocês veem que essa inovação... Opa, pode deixar nesse. Isso. Né? A maior parte das organizações ainda está no modelo mais tradicional, né? Com a sua força de trabalho transitando pela folha de pagamento, como full-time employees, aí, né? Contratando alguns prestadores de serviço. A gente também tem uma pesquisa que mostra aí a utilização de forças de trabalho alternativa, olhando para as áreas de enabling areas, aí, a área de finanças está atrás apenas da área de tecnologia, na contratação de uma força de trabalho que não é a sua própria. Mas isso ainda está concentrado em atividades muito operacionais, transacionais, que, por sua vez, podem até ser substituídas por tecnologia. À medida que os modelos operacionais forem avançando, as empresas vão começar a lançar a mão de outras fontes de trabalho, né? A gente está falando de crowdsourcing, a gente está falando de gig economy, né? É o trabalho sob demanda, né? Hoje, quando a gente fala de gig economy, a gente pensa nos aplicativos de entrega, por exemplo, né? Apesar de ser um exemplo também operacional básico, isso ajudou a transformar alguns modelos de operação de algumas empresas, né? No começo da pandemia, né? Em abril do ano passado, uma empresa aí, nosso cliente, que tinha sua maior data, a Páscoa, né, a data do seu pico, transformou seu modelo de trabalho se conectando às empresas de aplicativo para fazer uma entrega direta do B2C. Mudou, fez uma das melhores Páscoas de todos os tempos. A utilização de freelancers e a própria tecnologia como elemento da força de trabalho. Vamos para o próximo. Tá?
Esse slide, ele traz um pouco daquilo que eu trouxe como força disruptiva desse mercado, né? Diferentes gerações, vocês veem o número aí, 75% da força de trabalho será de millennials até 2025. Os millennials já estão em posições de liderança hoje, né? Já atuam na média gerência e vão ser a primeira linha de liderança nos próximos anos. Eles trouxeram para as organizações os conceitos de empresa social, de propósito, que a gente vê, né, tão evidente hoje em dia. Então, a tendência é que isso também se transforme à medida que a geração Z entre no mercado de trabalho. Até 80% das descrições de cargo vão mudar. E o que isso quer dizer? O trabalho em si será revisto. Tomem o protagonismo dessa missão. Essa vai ser uma missão organizacional. Todas as áreas vão ter que rever o que é feito. Tá? E quem faz? Então, na figurinha lá, o 2021, pela legenda, vocês veem, tem pessoas, tem os robôs, né? E tem as novas tecnologias de inteligência artificial. E pessoas de diferentes, né? Diferentes elementos da força de trabalho, a força de trabalho ampliada ou alternativa. Né? E o último número aí, já é uma realidade em alguns mercados maduros, né? 1/3 da economia americana é o que eles chamam de freelancers. Trabalhadores autônomos, que oferecem suas habilidades à medida que é preciso. Trabalham para 1, 2, 3 organizações ao mesmo tempo, oferecendo seus conhecimentos específicos. Então, esse cenário vai mudar e nós, executivos, temos que ser protagonistas disso. Qualquer área que seja. Né? Eu faço esse mesmo discurso aí para os meus clientes de recursos humanos, mas as áreas de finanças são tão protagonistas nesse cenário como a área de pessoas. Não tenho dúvida disso. Aliás, quando se trata de tecnologia, das enabling áreas, eu diria que finanças avançou, está um passo à frente aí, principalmente em automação, em outras tecnologias, né? Vamos mais um, por favor. Tá? E a gente fala aí, eu falei de habilidades das tradicionais, né? Hard skills. Nesse novo cenário, onde você vai ter que reaprender o que você faz a cada 5 anos, mas ao mesmo tempo os modelos de aprendizagem mudam, né? Antes a gente aprendia para ir trabalhar, né? A gente ia para a faculdade, às vezes fazia até uma pós-graduação e estava pronto para o mercado de trabalho. Hoje, a gente aprende à medida que a gente trabalha, as medidas que os desafios são impostos para a gente. Muda a lógica, subverte essa lógica. E aí a gente diz que é a aprendizagem no fluxo da vida, né? A aprendizagem no fluxo do trabalho. À medida que eu vou precisando, eu vou aprendendo. E tem outras... As maneiras de aprendizagem evoluíram também, né? A gente está falando do aprendizagem virtual. Hoje em dia, um termo... Né, não sei se vocês já escutaram o tal do microlearning, né? Pequenas pílulas de conhecimento que são inseridas no nosso dia a dia. Então, se a gente olhar para as novas habilidades do futuro, obviamente, né? Acho que Carol passou por algumas, né? Falou das questões analíticas, da interpretação de dados, né? Das pessoas mais tech savvy, né? Mais né? Nativas tecnológicas, que já nascem com isso no seu mindset, incorporam a tecnologia no seu dia a dia. Mas acho que as principais, e é isso que a gente está postando, à medida que as atividades operacionais vão ser feitas pela tecnologia, são as habilidades comportamentais, né? As habilidades inatas humanas, né? A nossa criatividade, a nossa capacidade de se adaptar, principalmente, de se reinventar, nossa capacidade de aprender, né? As empresas hoje ensinam a aprender, é o aprender a aprender, a nossa capacidade de tomar decisões éticas, né? Eu estava vendo um post do Fórum Econômico Mundial, outro dia, ele falava de novas profissões, ele falava que vai ter uma profissão que simplesmente vai estar lá a serviço de avaliar se um algoritmo tem um viés, tem um bias ou não. Quem ia pensar nisso há alguns anos atrás? Então, essas habilidades humanas serão as mais exploradas, né? É elevar o ser humano, de fato, ao seu maior potencial. Por isso que a gente fala de humanização. Quando a gente fala de humanização, não é só pensar em bem-estar, né? Humanização é isso. É traduzir todo o potencial humano na produtividade, na geração de valor para uma organização. E acho que temos o último slide aí, só como final remarks aqui da minha parte, o que a gente pode fazer,
né? Como indivíduo, como empresa e como a gente pode influenciar, né? As políticas públicas, que muitas vezes funcionam até como barreira, como âncoras, né? A tal da burocracia que é imposta para a gente, como a gente pode ajudar. Então, para nós, pessoas, né? Se engajar nesses novos modelos de aprendizagem, entender que o mundo mudou e você é o protagonista do seu aprendizado, né? Ou seja, mudar a sua própria carreira, se reinventar sempre. E por último, perseguir sua paixão, no sentido, olha, aquilo que tem significado para mim está alinhado com o propósito da organização, está alinhado com os significados que a empresa traz na sua missão. Então, certamente, isso vai fazer das pessoas mais engajadas, mais felizes e mais produtivas, né? As implicações para as organizações, a missão que eu acabei de dizer, de redesenhar o trabalho em si, buscar integrar essa força de trabalho ampliada, né? Entender qual é a melhor composição, né? E, de fato, implementar os novos modelos de trabalho, modelos ágeis, organizações flexíveis, organizações né, orientadas por missões específicas, organizações que conseguem responder, têm o tempo de resposta do digital. E, finalmente, a questão de políticas públicas aí, né? Facilitar a nossa vida como organização para reimaginar, né, os modelos de aprendizagem, né? Desde as escolas e universidades, enfim, né? Apoiar essas mudanças demográficas, obviamente, as questões de previdência e, obviamente, os marcos regulatórios. Então, basicamente, esse é o cenário que a gente está enfrentando e fica aí para vocês a missão de ser protagonistas nesse cenário. Volto a palavra aí para a Carol, para a Lúcia. Obrigada. Obrigada, Lu. Na verdade, eu acho que a gente está com o nosso tempo aqui apertado, né, Gislaine e Bárbara? Só para a gente não deixar de responder, eu vi que tem algumas perguntas no chat, uma em relação ao papel do... Temos alguns minutinhos, Gislaine, só para responder as dúvidas? Sim, temos sim. Tá bom. Pode então, responder, tá uma das perguntas que surgiram é em relação a utilização e o papel do outsourcing. Eu acho que o outsourcing fará e já faz parte dessa transformação. A gente tem discutido muito o conceito do CSC ou outsourcing operado, né, que é o outsourcing aí com não necessariamente um fornecedor somente de serviço, mas o multiplayer. E a gente tem tentado ajudar nossos clientes, principalmente, a integrar esse portfólio de serviços que muitas vezes é prestado globalmente e exige um modelo de governança muito forte. E até nesses próprios contratos de outsourcing globais, a gente vê esse componente de tecnologia, automação bastante presente, né? Inclusive já como uma cláusula mesmo de contrato. Vou dar o exemplo aqui porque é o que está dentro de casa. A Deloitte presta também serviços de outsourcing, uma outra área, né, para empresas que definem como estratégia não ter, né, uma área de tax compliance, uma área de folha de pagamento, uma área de fechamento contábil, né, contabilidade, e eles incorporam aí no próprio contrato alavancas de eficiência anuais para poder trazer realmente ganhos aí quantitativos, benefícios, e você ter um total cost de processo e de estrutura menor, né, do que as organizações hoje têm. Então, esse papel facilita, porque você tem os vendors e os parceiros já trazendo tecnologia muito testada. Então, só para dar 2 exemplos, a gente tem visto aí ferramentas de todo aquele processo de entrada de notas fiscais e validações de notas fiscais, processos também relacionados a recolhimento de impostos, então, ferramentas que esses vendors vão desenvolvendo para a sua própria operação. Né? Então, acho que ele faz parte, sim. E ele também faz parte do conceito de que eu quero ter mais agilidade e flexibilidade. Então, assim, com
previsibilidade maior, eu sei qual mês eu vou precisar ter menos ou mais recursos, e aí eu consigo amarrar meu contrato a esse modelo de contratação flexível, com base em volume de transações. Então, acho que isso também faz parte aí desse novo modelo, com certeza. E aí tem uma segunda pergunta, acho que da Cristiane aqui, de percentual, difícil dar um percentual de que, em qual estágio as empresas de pequeno, médio, porte, nacionais estão no processo de ser digital. Eu acho que, se eu tivesse que chutar aqui com talvez uma grande chance de errar, mas acho que a minha percepção é que do ser digital, menos de 10% globais. Brasil, então, talvez menos ainda, né? A gente vê aí, a não ser aquelas empresas que já nasceram digital, né? O caso das empresas do Vale do Silício, o case do iFood no Brasil é bastante interessante. A gente já teve muitas interações com o Diego Barreto, que é o CFO, ele participa do nosso CFO Academy, e uma vez eu participei de um painel com ele no InovaBra, e a gente falava exatamente sobre, eu fiz exatamente uma pergunta de como as empresas que nascem já com esse DNA digital, caso de aplicativos, essas empresas de fintech, as fintechs, empresas do Vale do Silício, qual é a visão que elas têm sobre empresas mais tradicionais, como, por exemplo, empresas grandes brasileiras, Embraer, Vale, Votorantim, as tentativas, né, que essas empresas gigantes fazem. E, assim, acho que o ponto que ele colocou foi assim, é muito válido, acho que o esforço é válido, mas você tem que mudar um aspecto essencial, Luísa, que é especialista nisso, que é a cultura da empresa. É o processo todo de gestão da mudança, que não pode ser comprei uma tecnologia, agora eu sou digital, comecei a vender online, agora eu sou digital. Não, é a forma de tomar decisão mais rápido, de ter uma certa paciência, uma certa aceitação de erros, porque eles vão acontecer com mais frequência, e de você, talvez, não ter um processo hierárquico necessariamente tradicional. E aí eu acho que essa adaptação, essa transformação, ela não é simples, né, de ser feita, ainda mais em empresas tão grandes como uma Vale, uma Votorantim. Mas eu tenho visto todas essas que eu comentei fazendo grupos e comitês, programas muito fortes de inovação e transformação digital. Acho que o objetivo é chegar no ser digital, mas eu acho que hoje ainda, eu diria que 10% já conseguiram. Não sei, Luiz, você tem uma visão diferente? Ih, tá no mudo aí. Desculpa, apertei aqui, não foi. Não, perfeito, Carol, você foi perfeita. Eu estava buscando apenas os dados, mas a gente, na nossa ferramenta, a gente tem um modelo de avaliação de maturidade digital, entra um pouco mais no detalhe dessa escala, e eu acho que inclusive por aí, eu estava tentando buscar o dado aqui enquanto você falava, mas é por aí mesmo, tá? A menor parte ainda está nos modelos ou nos estágios mais maduros do ser digital, né? E aí eu acho que a gente, pelo menos do chat aqui que eu recebi, tem essas perguntas. Eu não sei se a Bárbara, o Gislaine e a Cristiane querem fazer alguma consideração final, mas eu queria, de fato, agradecer aqui de novo, novamente ao convite, agradecer a todos os organizadores aí e deixar nosso contato, estamos super à disposição para continuar o debate, o diálogo com vocês. Muito obrigada, Caroline, muito obrigada, Lúcia, muito obrigada, Luiz, foi fantástico, já vi que daria um assunto aí para a gente continuar por um bom tempo, nós temos ainda muito o que fazer. Essa pergunta realmente me deixou muito curiosa, porque eu vi vocês falando tanta coisa e eu vi um futuro tão maravilhoso e eu acho que vai ser bom, vai ser muito bom mesmo a gente passar por tudo isso, todas essas etapas,
mas eu entendo que a mudança não é fácil, envolve realmente a cultura, mudança de comportamento, mudança de forma de pensar, mudança de forma de ser. Eu acho que a gente tem um grande desafio pela frente. E cabe a nós, né, aqui o pessoal do Instituto, vocês, de consultoria, a gente ajudar de uma forma geral a esse mundo se tornar um mundo melhor também, um mundo mais fácil, um mundo mais leve, que a gente tenha tempo para a gente fazer o nosso trabalho de uma forma mais inteligente, ter tempo aí para a nossa vida, para a nossa família também. Eu não sei se tem mais alguma pergunta, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, pode colocar aqui também no chat. Se não der tempo agora, a gente já avançou um pouquinho, né? E eu vou partindo aí para fazer os agradecimentos finais, né? Em nome do nosso presidente, né, Augusto de Assunção, quero agradecer novamente vocês pela disponibilidade, pela agenda, por esse compromisso aí com a comunidade, em estar passando para a gente uma visão, ampliando, vendo as coisas que são necessárias fazer também. E também agradecer aos nossos patrocinadores mais uma vez, que são muito importantes para que todos esses eventos aconteçam, que a gente faz. A Unimed Campinas, a Deloitte, a PwC, a Lembra de Advocacia e a FINOC e Ustra. Sem eles, com certeza, a gente não poderia fazer tudo o que a gente tem feito. São muitos eventos estão acontecendo. Peço que vocês deem uma olhadinha no site, sigam a nossa página no LinkedIn, no Instagram, e fiquem por dentro que vocês possam participar de tudo. Então, Lúcia, Caroline, vocês estão deixando o contato de vocês aí, se por acaso alguém tiver algum interesse, quiser aprofundar mais também, eu agradeço muito, muito mesmo a disponibilidade, em nome do IBEF. Obrigada, pessoal, foi um prazer aí. Obrigado. Prazer. Ótimo dia. Obrigada, gente. Excelente Abraço, dia. bom dia a todos. Bom dia, até mais. Gratidão. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.